E o nosso desafio de hoje é criar uma automação onde vai identificar aqui, ó, nessa planilha de duplicatas a receber, quais são as duplicatas com pendência, né, que não foram recebidas, e a gente vai marcar aqui automaticamente, tá? Toda a linha como vermelho. Vamos então ver como criar passo a passo do zero, como é simples, né? Como não é nada de nenhum bicho de sete cabeças. A gente vai fazer essa automação aí, vai criar um botãozinho ali e ao clicar nesse botão, ele vai fazer toda essa automação e vamos deixar aí nossos clientes, nossos gestores de boca aberta com a nossa automação. Então vamos lá, vamos botar a mão na massa de fé e fato. Vamos ver como é simples isso. Então eu vou vir aqui, ó, em desenvolvedor, tá? Vou vir aqui, ó, em Visual Basic e ao abrir o Visual Basic eu vou clicar com o botão direito aqui, inserir módulo. Beleza? Aqui eu vou criar uma sub, beleza? Uma sub que eu vou dar o nome de identifica pendência. Ó, pendência. O que eu vou fazer aqui, ó? A primeira coisa que eu quero fazer, nessa que eu preciso fazer, né, para automatizar aí a minha análise, né, é passar linha por linha, né? Então eu preciso ali, ó, linha por linha e se está pendente ou não. Lembrando que a gente tem aqui, ó, uma identificação, né? A gente tem aqui, nesse caso dessa planilha, eu tenho o status dela aqui, ó, então pendentes. Então eu vou passar linha por linha e vou verificar essa coluna aonde está pendente ou não e vai fazer essa automação para mim. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é o que? É atingir, tá, uma célula, a primeira célula no caso, né? Que no caso vai ser, ó, a A2, tá? Eu poderia começar, eu poderia fazer essa passada para baixo, né? Essa verificação linha por linha, começando diretamente pela D, tá? Mas eu gosto sempre de começar da esquerda para a direita, beleza? Então eu vou selecionar aqui, ó, a A2 e vou dar um ponto select, beleza? Vou dar um ponto select aqui. Feito isso, agora eu vou utilizar uma estrutura de repetição, tá bom? Que no nosso caso nós vamos usar aqui, ó, a do while. O que significa a do while? Nada mais é do que faça enquanto. Então a gente vai pedir para o VBA fazer alguma coisa enquanto uma outra coisa acontecer. Beleza? Então, ó, como é que é a estrutura aqui? Ó? Bem simples, muito fácil, tá? Ó, então eu coloco aqui, ó, do while, ou seja, faça enquanto a célula ativa. E quem é a célula ativa? Ó? Active Cell. Quem é a célula ativa? Ó? Na primeira vez que ele entrar na estrutura de repetição, ó, vai ser a célula A2. Beleza? Então, enquanto a célula A2 for diferente de vazio, ou seja, ela tiver dado dentro dela, eu vou querer fazer uma estrutura. Eu vou querer que ele, ó, diferente de vazio. Eu preciso colocar ali entre aspas ali para ele identificar que é o vazio. Beleza? E aqui embaixo eu vou fechar com o looping, beleza? Então aqui, ó, ele vai fazer, tá? Alguma coisa que eu vou colocar aqui dentro para ele, enquanto a célula ativa, né, for diferente de vazio. Enquanto ela tiver dado a célula ativa, ele vai fazer alguma coisa. Do jeito que está aqui, o que vai acontecer? Vai dar o que a gente chama de looping infinito, porque eu estou sempre verificando a mesma coisa. Então, sempre vai ter o mesmo resultado e eu vou ficar ali, ele vai ficar ali fazendo enquanto aquilo não mudar, e não vai mudar porque ele está olhando só para um item, né? Só para uma informação, que é a Active Cell, que é a célula ativa e ela não muda, beleza? Então, por isso, nós vamos colocar aqui embaixo, ó, o comando para ela ir para a linha de baixo de fé e fato, tá? Então, ao verificar a 2, eu quero que ele vá para 3. Depois que ele verificar a 3, eu quero que ele vá para 4. Depois que ele verificar a 4, vai para 5, até ele encontrar uma célula vazia. Quando ele encontrar uma célula vazia, automaticamente ele vai sair do loop e vai encerrar o nosso script, beleza? Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou me referenciar à célula ativa aqui, ó, Active Cell, novamente, beleza? E eu vou me deslocar, beleza? E para me deslocar, eu uso o comando aqui, ó, ponto offset, que nada mais é do que deslocar, beleza? E eu quero deslocar de que forma, tá? Aqui dentro do offset, eu digo para ele como eu quero me deslocar. Se é uma linha para cima, uma linha para baixo, uma coluna para o lado, uma coluna para o outro. No nosso caso aqui, eu quero deslocar uma linha para baixo, então eu coloco ali o número 1, vírgula, e a coluna. A coluna eu não quero me deslocar para nenhum dos lados, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 0, ou seja, ele vai deslocar uma linha para baixo e vai permanecer na mesma coluna,
Beleza? Feito isso, eu vou dar um ponto select, que é justamente para mudar a minha seleção. Aí a minha célula ativa não vai ser mais a A2, ela vai ser, né, a A3. E aí quando ele voltar para o loop, né, e for fazer uma nova passada, ele vai para A4 e assim sucessivamente até encontrar o final. Então, se eu rodar isso daqui, ó, se eu ficar aqui apertando o F8, que é o modo de depuração, ó, olha o que vai acontecer. Ó. Repare que aqui, ó, ele já vai passar linha por linha, ó, automaticamente. Então, a primeira coisa que eu queria que ele fizesse, né, que é passar uma a uma, ele já está fazendo perfeitamente. Agora, eu quero fazer o quê? Eu quero verificar qual é o que está escrito lá na minha coluna de status, né? O que está configurado lá, o que está colocado lá, se está recebido ou com pendência. Lembrando que o que a gente quer verificar é justamente isso. Toda vez que ele encontrar a palavra pendente, ele vai selecionar toda a linha ali de vermelho, né? Ou alguma outra cor. Beleza? Então, para isso eu vou me referenciar mais uma vez à célula ativa do momento, beleza? Quem é a célula ativa no momento? Na primeira passada do meu script vai ser a A2, né? Depois vai ser a A3, a A4 e assim sucessivamente. Então, eu me referindo aqui, ó, me referenciando aqui, ó, Active Cell, eu vou deslocar até a coluna aonde eu tenho a informação e verificar o que está lá, beleza? Então, ó, como é que eu faço para deslocar? Ponto offset, beleza? E eu vou fazer o que agora? Agora eu quero continuar na mesma linha e eu quero me deslocar lá para o final. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0, vou colocar a vírgula e agora sim eu vou colocar a coluna. Para qual coluna que eu quero ir? Se é partindo aqui, ó, dessa coluna, da coluna A, eu quero me deslocar 1, 2, 3. Então, eu quero me deslocar para a terceira coluna lá, tá? A partir da célula que eu estou, da coluna que eu estou selecionado. Só que aqui, né, eu não vou colocar o ponto select, eu não quero selecionar, né, aquela coluna, eu quero só pegar o quê? Quero pegar o valor. Quero pegar o valor dela aqui, ó. Então eu coloco o ponto value, beleza? E eu vou guardar essa informação, tá, em uma variável, ou seja, um espaço da memória que eu vou criar e eu vou chamar aqui esse espaço de V, tá? Poderia ser qualquer nome, tá? Vou chamar de V de verificação, beleza? Poderia ser qualquer nome, tá? Poderia ser D, poderia ser dado, enfim, poderia ser o que eu quisesse colocar ali. Agora que eu tenho essa verificação, né, lá do meu status, vou receber o que está escrito lá, eu vou agora verificar isso, fazendo o quê? Usando uma estrutura condicional, né, que nada mais é do que a nossa função se lá do Excel. Então eu vou aqui chamar, ó, o if, tá? A função se lá do Excel aqui no VBA é a função if, beleza? Então, ó, se v for igual, ó, ou seja, se o conteúdo que está lá na coluna D for igual a pendente, né? A pendente. Então, ó, então eu vou fazer alguma coisa. Já vou fechar minha estrutura aqui do if, ó, end if, beleza? Vou fechar minha estrutura aqui e agora sim eu vou fazer. O que eu quero fazer? Eu quero colocar todas as células, né, da minha linha que tiver com pendente lá na coluna D, eu quero colocar de uma outra cor. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou me referenciar mais uma vez aqui, ó, Active Cell, tá? Então, a célula ativa que é a primeira coluna ali, ó, e eu vou, ó, chamar aqui a estrutura, vou chamar aqui uma propriedade dessa célula que é a interior, tá? Ou seja, eu quero me referenciar ao interior dessa célula, beleza? Chegando no interior dessa célula, eu quero chamar aqui, ó, eu quero mudar o color index dela, tá? Ou seja, a cor dela, beleza? Existem outras formas de eu mudar a cor, tá, de uma célula, mas nesse caso nós vamos usar a color index. E eu vou dizer que o color index dessa célula, ela vai mudar para o número 3, tá? Aqui as cores são referenciadas por números, tá? São 56 números que o VBA tem disponíveis para cores, beleza? Então você pode ir colocando, né, verificando aí uma a uma para ver qual cor é cada número, tá?
Eu vou ver se eu deixo uma tabelinha aqui embaixo na descrição com a tabela de cor para vocês já terem isso aí à mão, tá? Então, vou colocar aqui, ó, no número 3, que é a cor vermelha, se eu não me engano. Beleza? Então, se eu rodar aqui agora, toda vez, tá? Vou indentar aqui, ó. Já vai funcionar, tá? Toda vez. Só que ele vai fazer o seguinte, ele vai deixar vermelho só a primeira coluna. Então, por exemplo, ele vai vir aqui, né, na primeira linha, né? Ele vai lá no final rapidinho e vai verificar. Ah, tem o que lá? Tá recebido, então não vou fazer nada. Vai para a linha de baixo. O que que tá aqui? Ah, tá pendente. Então, para essa linha, essa célula aqui, ó, vai ser preenchida com vermelho, beleza? Somente isso. E aí ele vai uma por uma fazendo isso. Da forma que está o nosso script agora, ele vai fazer exatamente dessa forma. Beleza? Vamos rodar para ver se está funcionando, ó. Então, ó, foi exatamente o que ele fez. Ó. Tudo que ele encontrou aqui, ó, como pendente, ó, ele foi até o final. Onde ele encontrou a palavra pendente, ó, aqui, ó, pendente, ele mudou. Só que não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero apenas, né? Eu quero que ele mude também as outras colunas, né? Quero que fique toda a linha preenchida. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui é onde eu coloquei aqui, ó, 3, ó, eu vou dar um Enter aqui. E a partir da minha célula ativa, tá? Então, quando ele tiver, por exemplo, na A2, eu vou me deslocar, tá? Por exemplo, se ele na A2 ele identificou ali, ó, que ela está como pendente lá na coluna D, o que ele vai fazer? Ele pintou a A3, perdão. Ele vai para o lado, tá? Ele vai deslocar para o lado e vai pintar do lado também. Depois ele vai deslocar para o lado mais uma e vai pintar também. Como é que eu faço isso? Você já viu como faz para deslocar, ó. Offset, tá? Vou continuar na mesma linha e vou uma casinha para o lado. E depois eu vou lá me referenciar à propriedade interior dessa célula, tá? Color Index vai receber, vai ser igual, ó. Vou aumentar aqui agora. Ó, vai ser igual. Opa, vai ser igual a 3. Beleza? Ah, quero pintar do lado também. Então vai ser aqui, ó, Active Cell, tá? Ponto, ou seja, a partir da célula que está sendo comandado ali, né, que vai ser sempre da coluna A, eu quero andar, ó, offset. Eu quero continuar na mesma linha. Opa, eu quero continuar na mesma linha e eu só quero andar mais uma, né, para o lado. Então, ó, 2, beleza? Vou atingir a propriedade interior e vou lá em Color Index e também vou colocar a 3. Tenho mais uma, ó. Então eu vou lá, ó, Active Cell, ponto, Offset, vou para mais uma aqui, ó. Vou continuar na mesma linha, 0, e eu quero ir na terceira casinha. Ponto, Interior, ponto, Color Index, e vou colocar aqui 3. Então, se tudo der certo, quando eu rodar aqui, toda a linha vai ficar preenchida, beleza? Então, ó, rodei aqui e foi exatamente isso que ele fez pra gente. Então, eu consegui, de forma simples aqui, ó, usando meia dúzia de linhas, consegui criar uma automação onde eu vou poder atribuir essa macro, né? Esse código aqui a um botão aqui na área de trabalho e ele efetuar esse procedimento. Mas não acabou ainda não. Eu quero que no final do procedimento, eu quero que mostre uma mensagem para o usuário. Ou seja, quero duas coisas. Eu quero voltar para o início da célula, tá? Tá para o início da planilha. Repara que quando ele roda, ele vai lá para o final e me para lá no final. Eu quero que ele volte, tá? Por início, eu quero que ele mostre uma mensagem para o meu usuário dizendo, ó, operação finalizada. Beleza? E então o que eu vou fazer? Para ele subir, ó, no final do loop, no final de tudo, ó, eu quero que ele atinja novamente a célula A1. Ó. Então vai lá para A1 e dá um clique nela. Ó. Então isso já vai fazer com que ele volte lá para cima. E a mensagem? Como é que eu faço para ele mostrar aqui a mensagem? Se dá para ver aí, ó. Então eu coloquei aqui, ó, no final, range, né, que é para atingir uma célula e dei um clique nela. Beleza? E agora eu quero mostrar uma mensagem na tela.
Então eu vou usar um recurso aqui chamado MSG Box, que nada mais é, se a gente for interpretar isso aqui, vai ser box, uma caixa MSG de mensagem. Então eu quero que crie uma caixa de mensagem na tela do usuário e coloque alguma informação que eu quero ali, uma mensagem, tá? Então aqui entre aspas eu vou escrever, operação realizada com sucesso, beleza? E agora se eu rodar isso aqui, ele vai fazer tudo, voltou lá para o início, e mostrou a mensagem operação realizada com sucesso. Agora eu quero atribuir isso a um botão, tá bom? Então como é que eu vou fazer aqui, inserir, tá? Tem várias formas de inserir esse botão, tá bom? Vou usar aqui, o ilustrações, formas, e vou usar aqui, essa forma aqui, retângulo com cantos arredondados, tá? Vou colocar aqui do lado, Vou colocar aqui do lado, beleza? Vou atribuir aqui, uma caixa de texto para eu escrever o que eu quero aqui, né? Então, executar, por exemplo, beleza? E vou chegar aqui e vou centralizar para ficar bonitinho, Posso até também aumentar um pouco aqui, para ficar bem legal, tá? Posso mudar a cor, posso, enfim, fazer o que eu quiser aqui, tá? Mas o que a gente quer ver não é isso. Eu quero atribuir a macro a esse botão aqui. Então eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui, em inserir, em atribuir macro, beleza? E eu vou ter aqui todas as macros que eu tiver criado. Uma delas vai ser, a identifica pendência, que foi aquela que a gente acabou de programar, acabou de escrever. Vou dar um OK aqui, vou clicar aqui em executar, ele vai efetuar o procedimento e vai me mostrar aqui, operação realizada com sucesso. Prontinho. Finalizei a minha planilha, né, minha automação, tá? De uma forma bem simples, aí, bem fácil. A gente vê que VBA não é um bicho de 7 cabeças, né? É mais uma organização aí do pensamento, né? E alguns comandos-chave a gente consegue fazer com que o VBA faça aquilo que a gente iria fazer na mão aí, tá? Então, as possibilidades que você tem ao programar, tá? Ao aprender lógica de programação, ao aprender programação na mão do profissional contábil, isso é uma vasta possibilidade de oportunidades aí, tá bom? Então, vou colocar aqui os grupos, nossos grupos de WhatsApp, nosso grupo de Telegram, nossas ferramentas gratuitas, nossas planilhas gratuitas para você baixar. Então, espero na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.